Olá pessoal, estamos de volta, nosso curso de irrigação, aula número 4. As etapas do projeto de irrigação. Bom, primeira coisa a ser feita, definição da cultura a ser irrigada. Então temos que saber para qual vai ser a finalidade do projeto de irrigação, para qual cultura iremos irrigar. Então é necessário fazer uma revisão de informações. Fisiologia da cultura, a sua necessidade hídrica, a sua necessidade de adubação, quais são os seus manejos de tratos culturais mais importantes, quais são as épocas de cultivo, qual a variedade mais apropriada para a região que você vai trabalhar e qual a produtividade esperada. Lembrando que vamos irrigar essa cultura. Depois de feita essa revisão, é necessário se determinar qual o melhor método se adequa a essa cultura. Então, qual sistema ou método de irrigação é mais apropriado, é mais comumente usado para a cultura que eu vou irrigar? Ali já é um ponto de partida. Depois disso, você vai ver se é realmente esse ou se o outro é melhor para a sua condição. Mas, primeiramente, se vê o que é mais comum de ser utilizado. Então, eu vou fazer todo um levantamento, uma revisão da cultura que eu vou irrigar. Preciso ter todas as informações necessárias para saber o que eu vou esperar dessa cultura com irrigação, e inclusive a produtividade. Depois de você fazer isso, você vai escolher qual o método de irrigação que mais lhe adequa, que mais se adapta à cultura que você vai trabalhar. Bom, uma outra etapa do projeto é o levantamento das informações de campo. Então, toda a parte de revisão já foi feita, todas as informações que eu precisava da cultura, do sistema que eu vou usar já foram levantadas, eu vou partir para campo. Levantar as informações de campo. Então, vamos dirigir a área que vou irrigar, propriedade. Vamos retirar a amostra de solo, a amostra de água. Vamos verificar qual o melhor local para a captação de água, aonde vai ser instalada a bomba. Se temos uma fonte de energia próxima desse local, qual vai ser a fonte de energia? Vai existir fonte de energia ou tem que ser motor a combustão? Temos que conhecer as condições climáticas locais, fazer um levantamento das condições climáticas locais e os eventuais ensaios de campo. No caso da aspersão, o ensaio mais importante é o ensaio da vida. Uma outra medida que tem que ser tomada rapidamente é o levantamento topográfico da área a ser irrigada. Precisamos da planta planialtimétrica. Então é necessário que se contrate alguém, ou mesmo se você oferecer o serviço, é um ponto crucial para o projeto. Precisamos do levantamento planialtimétrico da área, para se fazer o dimensionamento em escala completinho. Então, os ensaios de campo, o ensaio da VIB tem que ser realizado no caso da aspersão convencional, como eu já falei, em vários pontos que tem um valor médio. Fazer um levantamento das condições climáticas locais, meteorológicas locais, ver com qual condição eu vou trabalhar. É importante se conhecer tudo relativo a isso para pôr no projeto. Amostras de água, amostras de solo. Tudo isso tem que ser feito na visita a campo. Quanto mais informações eu levantar a campo, mais dados para embasar meu projeto eu vou ter. Então, a ida a campo é de fundamental importância que seja bem feita e bem preparada.
para que não falte dado nenhum, para não ter que retornar ao campo para obter informações. Ou, se não for o caso, tem que inventar informações. Então, a visita na área é de fundamental importância, tem que ser criteriosa e planejada. A avaliação de qual vai ser as fontes de energia, qual a disponibilidade de rede elétrica, se o local que você vai instalar o conjunto motobomba tem proximidade, ou você vai ter que instalar, puxar uma rede adicional, tudo isso tem que se levar em conta. O levantamento plano e altimétrico é de fundamental importância, é necessário, sem ele não se faz o projeto. É ali que eu vou começar a fazer os primeiros esboços de como vai ser o meu projeto de irrigação. Então eu preciso da planta plano e altimétrica. No passado se fazia muito no papel, então todo o projeto era desenhado no papel. Hoje se conta com aplicativos, que pode ser feito todo o projeto em aplicativos, em programas. Então, eu preciso da informação da planta plano e altimétrica, com as curvas de nível, com a escala de toda a área que eu quero irrigar. Com essa informação eu vou poder setorizar a área, distribuir equipamento no campo, saber onde está a minha fonte de água, de energia. É de fundamental importância um bom levantamento plano e altimétrico. Uma outra etapa do projeto é o escritório. Então, a parte de dimensionamento em si. Como eu já falei, dependendo do tamanho da propriedade, é necessário se setorizar a propriedade. Dividir a propriedade em setores irrigados, para facilitar o manejo, facilitar o dimensionamento e reduzir um pouco de custos. Mas nós temos um fator que é realmente o mais limitante e que nos vai obrigar a fazer um número X de divisões do setor, de setorizar mais o projeto. É a disponibilidade de água. Eu tenho que saber qual a disponibilidade de água que eu tenho para poder saber qual tamanho cada setor vai ter e quantos setores vão ter que existir. Então, de fundamental importância determinar de cara qual é a disponibilidade de água que o projeto vai ter. Quantos metros cúbicos por hora serão destinados à irrigação. Essa informação é importante. De posse da planta plana e altimétrica, eu começo a fazer, primeiro, a distribuição espacial das tubulações, do equipamento no campo. Já aloco a motobomba, faço toda a distribuição hidráulica. Então, a primeira coisa que eu faço de posse da planta é a distribuição espacial, em escala, tá? E de acordo com as informações que eu já tenho da escolha do aspersor, o espaçamento entre emissores, a vazão e tudo mais que for necessário. Então a primeira parte do escritório é fazer a distribuição espacial em escala. Por exemplo, para saber a altura máxima que o aspersor pode ter, depende da cultura. Então é um dado que eu vou usar no escritório que eu tenho que levantar lá na fase inicial, quando eu estou ainda fazendo uma revisão da cultura. Qual a altura máxima a cultura vai ter? Para eu poder locar a altura máxima do aspersor. Então, todas as informações que eu obtive, tanto na parte de revisão inicial da cultura, como a parte de campo, vão ser usadas agora no escritório. Como já falei, precisamos saber qual a demanda de água. Então temos que fazer qualquer levantamento para saber qual a vazão de água que eu tenho disponível. E é necessário se requerir a outorga do uso da água, que é uma permissão para se utilizar a água de uma fonte, de um curso d'água, de um poço, de um aquífero. Então é necessário, após identificar a fonte de água,
se solicitar a outorga. Para solicitar a outorga do uso de água, eu recomendo vocês acessarem o portal da Agência Nacional de Águas, a ANA, e lá vai ter uma aba, você vai poder solicitar a outorga. Então, você vai acessar aquela aba do site para ver quais são os procedimentos para acessar como se solicita a outorga. Via de regra, se é um curso d'água que corre dentro do estado apenas, eu posso solicitar a outorga pelas agências estaduais de meio ambiente de cada estado. Se é um curso d'água que cruza estados ou é de um aquífero, a solicitação realmente vai ser via Agência Nacional de Águas. Verifique a situação que se encontra o seu projeto e faça a solicitação da outorga, inclusive para saber quanto é a vazão que lhe será outorgada para o projeto. Aí você vai poder distribuir a área em setores de acordo com a vazão que você vai ter disponível. Então eu tenho uma planta planimétrica, todo levantamento, com curva de nível, escala. A primeira coisa que eu faço é a distribuição dos setores, verifico quantos setores eu vou ter, de acordo com a disponibilidade hídrica, de quanto me foi outorgado, qual a vazão que eu posso usar para o projeto. E aí eu faço a distribuição espacial das tubulações, da rede hidráulica completa. Faço toda a distribuição em escala de como eu imagino que vai ser a melhor distribuição do projeto. Feita a distribuição espacial dos equipamentos, na minha visão de como é a melhor forma para o meu projeto, eu vou iniciar os cálculos, o dimensionamento das tubulações e verificar se a minha distribuição está correta ou não. Se a minha distribuição vai atender os critérios que os cálculos vão me mostrar. Se não atender os critérios, vou ter que refazer a distribuição e ajustar parâmetros. De posse da planta na mão, faço a distribuição e faço os cálculos. Se os critérios forem atendidos, distribuição ok. Se não forem, refaço a distribuição. A sequência no dimensionamento é a seguinte. Primeiro se escolhe o aspersor, com o uso da VIB. Se define a altura do tubo de subida, a altura do aspersor, que depende da cultura. Qual a altura máxima que a cultura vai ter no seu maior estágio de produção? O aspersor tem que ficar sempre acima da linha da cultura. Depois eu dimensiono a tubulação ou linha lateral. Tubulação ou linha lateral é onde estão inseridos os aspersores. Se chama tubulação ou linha lateral. Depois, as tubulações ou linhas de derivação, elas fazem a ligação da linha lateral com a linha principal. As linhas de derivação abastecem as linhas laterais. São elas que fornecem água para as linhas laterais de um setor. Depois eu tenho a linha principal, que é a linha mestra, é a espinha dorsal do meu projeto. A linha principal tem como função abastecer as linhas de derivação de cada setor. Então a água vai da linha principal, é encaminhada para as derivações, que aí são a água é fornecida para as linhas laterais. Então é uma espinha dorsal do projeto, é a linha principal. Ela abastece os diferentes setores. Depois disso, se dimensiona um conjunto motobomba, a tubulação de sucção, que
que é onde capta-se a água e encaminha para a motobomba. E, dependendo do método de irrigação, se dimensiona os sistemas de fertirrigação e os sistemas de filtragem. Então essa é a sequência do dimensionamento. Começa no aspersor e vai para a linha lateral, derivação, principal, motobomba, sucção e eventualmente filtragem e injeção de fertilizantes. Muito bem, temos aqui um aspersor, o tubo de subida, que é de PVC branco, rosqueável, que já viram já em outra aula. O tubo PVC também poderia ser aço zincado, que é uma das linhas. No caso, a linha onde estão instalados os aspersores é a linha lateral. E a conexão da tubulação lateral ou linha lateral com o aspersor é a derivação com rosca. Então temos aí, detalhe, a derivação com rosca, que faz a ligação da linha lateral com o tubo de subida e, consequentemente, com o aspersor depois. Após feito o dimensionamento, eu distribuí na planta os equipamentos, fiz os cálculos, já sei os diâmetros de cada tubulação, os parâmetros foram todos atendidos, eu inicio a fase dos layouts. Eu faço o layout hidráulico e o layout de molhamento, para facilitar a instalação do projeto, pela equipe que vai instalar. O projeto deve incluir o memorial de cálculo, as plantas com os layouts hidráulico e de molhamento, a lista detalhada dos equipamentos que vão ser adquiridos por projeto, a planilha de custos, recomendações agronômicas para a cultura, adubação, manejo, cuidados, para a fertirrigação, então recomendações para a fertirrigação e, finalmente, um dos mais importantes, toda a recomendação para se proceder o manejo da irrigação. Então, depois de todos os dados de campo coletados, todo o dimensionamento feito, projeto instalado, a última parte é a operação. A operação é o manejo da irrigação. Então, esse aqui é um layout hidráulico com todas as instalações de tubulação, com os setores discriminados, com os aspersores indicados, com as tubulações devidamente nomeadas. Então, este é o layout hidráulico do meu projeto. Vai facilitar a instalação. O layout de molhamento, eu quero mostrar como vai se comportar a irrigação. Também compõe o projeto. E com isso você tem o projeto pronto. Então, toda a parte de preparação para ir para campo, coleta de dados de campo, escritório e manejo. Tudo isso compõe o projeto de irrigação. Obrigado.